36. Amo uma doença. Quando está na flecha certa. Bom, tudo bem aí? Eles se espalharem foi a parte fácil. E os semideuses fizeram isso muito bem. Miranda, Cecil e eles correram em direções diferentes, gritando insultos para o Colosso e balançando os braços. Isso nos deu alguns segundos de folga quando corremos para as dunas, mas eu desconfiava de que o Colosso logo iria atrás de mim. Afinal, eu era o alvo mais importante e atraente. Apontei para a carruagem de Sherman Young, que ainda estava rodeando as pernas da estátua em uma tentativa vã de eletrocutar seus joelhos. Precisamos confiscar aquela carruagem. Como? Perguntou Kyla. Eu estava prestes a admitir que não fazia ideia, quando Nico de Ângelo segurou a mão de Will e pisou na minha sombra. Os dois garotos sumiram. Eu tinha me esquecido do poder da viagem nas sombras, o jeito como os filhos do mundo inferior conseguiam entrar em uma sombra e reaparecer em outra, às vezes a centenas de quilômetros. Hades adorava surgir de fininho às minhas costas e gritar: Oi! Bem na hora em que eu estava disparando uma flecha mortal. Ele achava engraçado quando errava o alvo e exterminava acidentalmente a cidade errada. Austin estremeceu. Odeio quando o Nico faz isso. Qual é o nosso plano? Vocês dois são meu apoio, falei. Se eu errar, se eu morrer, vai depender de vocês. Opa, disse Kyla. O que você quer dizer com se você errar? Peguei minha última flecha, a que encontrei no bosque de Dodona. Vou disparar no ouvido daquele gigante lindo. Austin e Kyla trocaram olhares, talvez questionando se eu finalmente havia perdido a cabeça devido ao estresse de ser mortal. Uma flecha fatal, expliquei. Vou encantar uma flecha com uma doença, depois dispará-la no ouvido da estátua. A cabeça é oca, os ouvidos são a única abertura. A flecha deve liberar doença suficiente para matar o poder do Colosso, ou ao menos desabilitá-lo. Como você sabe que vai dar certo? Perguntou Kyla. Eu não sei, mas... Nossa conversa foi interrompida pelo pé gigante do Colosso. Pulamos para o lado, escapando por pouco do esmagamento. Atrás de nós, Miranda gritou. Ei, feioso! Eu sabia que ela não estava falando comigo, mas olhei para trás mesmo assim. Ela levantou os braços, o que fez algas marinhas surgirem das dunas e se enrolarem nos tornozelos da estátua. O Colosso as arrebentou com facilidade, mas elas conseguiram irritá-lo e, com isso, distraí-lo. Ver Miranda enfrentar a estátua me deixou com o coração apertado por causa de Meg novamente. Enquanto isso, Alice e Cecil pararam dos dois lados do Colosso e começaram a jogar pedras nas canelas dele. Do acampamento, uma saraivada de projéteis flamejantes explodiu no traseiro nu do Sr. Bonitão, o que me fez contrair o meu em solidariedade. O que você estava dizendo? Perguntou Austin. Certo. Girei a flecha entre os dedos. Eu sei o que você está pensando. Estou sem os meus poderes divinos. É bem possível que não consiga conjurar a peste negra ou a gripe espanhola. Mas mesmo assim, se eu conseguir fazer um disparo de perto, direto na cabeça, talvez cause algum dano. E se isso falhar? Perguntou Kyla. Eu reparei que a aljava dela também estava vazia. Não vou ter força para tentar uma segunda vez. Você vai precisar fazer outro disparo. Encontre uma flecha, tente conjurar alguma doença e dispare enquanto Austin guia a carruagem. Percebi que era uma missão impossível, mas eles a aceitaram em silêncio. Eu não sabia se devia me sentir grato ou culpado. Quando era um deus, achava natural o fato de os mortais terem fé em mim. Agora, eu estava pedindo aos meus filhos para arriscarem a vida de novo e nem tinha certeza se meu plano funcionaria. Tive um vislumbre de movimento no céu. Dessa vez, em vez do pé do Colosso, era a carruagem de Sherman Young, mas sem Sherman Young. Will fez os Pégasos pousarem e arrastou para fora o Nico de Ângelo semi-inconsciente. Onde estão os outros? Perguntei Kyla. Sherman e as filhas de Hermes. Will revirou os olhos. Nico os convenceu a desembarcar. Como se estivesse esperando uma deixa, ouvi Sherman e Young gritando de algum lugar ao longe. Eu vou acabar com você, D'Angelo! Agora vão, disse Will. A carruagem foi feita para 3 pessoas. Depois dessa viagem nas sombras, Nico vai desmanhar a qualquer segundo. Não vou, não, reclamou Nico, desmanhando em seguida. Will pegou Nico no colo e o levou para longe.
Boa sorte, vou arrumar um Gatorade para o Lorde das Trevas aqui. Austin entrou primeiro e tomou as rédeas. Assim que Kyla e eu subimos, voamos a toda para o céu com os Pégasos desviando e girando ao redor do Colosso com extrema habilidade. Comecei a sentir uma pontada de esperança. Nós talvez conseguíssemos superar esse gostosão gigantesco de bronze. Agora, falei, se eu conseguir enfeitiçar essa flecha com uma bela doença. A flecha tremeu por todo o comprimento. Tu não farás isso, disse ela. Eu tento evitar armas falantes. Acho-as grosseiras e distrativas. Durante um período, Artemis teve um arco que xingava como um marinheiro fenício. E certa vez, em uma taverna de Estocolmo, eu conheci um deus absurdamente lindo. Mas a espada dele não calava a boca. Mas estou divagando aqui. Eu fiz a pergunta óbvia. Você está falando comigo? A flecha se arqueou. Ah, caramba, foi um trocadilho horrível. Peço desculpas. Sim, de fato. Por obséquio, eu não fui feita para ser disparada. A voz era claramente masculina, sonora e bem grave. Bem ao modo de um ator shakespeariano fajuto. Mas você é uma flecha, falei. Disparar você ao ponto alto. Ah, tenho mesmo que tomar cuidado com os trocadilhos. Pessoal, segure-se, gritou Austin. A carruagem mergulhou para evitar o leme do Colosso. Sem o aviso de Austin, eu teria ficado no ar discutindo com minha flecha. Então você é feita do carvalho do bosque de Dodona, supôs. É por isso que fala? Precisamente, respondeu a flecha. Apolo, chamou Kyla. Não sei por que você está falando com a flecha, mas... Ouvi um reverberante toim à minha direita, como um fio de energia arrebentado batendo em um telhado de metal. Em um brilho de luz prateada, as fronteiras mágicas do acampamento desabaram. O Colosso seguiu em frente e pisou no pavilhão de refeições, transformando-o em escombros, como uma pilha de blocos de brinquedo. Isso acabou de acontecer, continuou Kyla com um suspiro. O Colosso levantou o leme, triunfante. Ele avançou pelo acampamento, ignorando os campistas que corriam ao redor dos pés dele. Valentina Dias disparou uma balista na virilha. Mais uma vez tive que me encolher em solidariedade. Harley e Connor Stoll tentaram queimar os pés da estátua, um lança-chamas sem sucesso. Nyssa, Malcolm e Kiron esticaram apressadamente o cabo de aço do caminho da estátua para que tropeçasse, mas não teriam tempo de prendê-la direito. Eu me virei para Kyla. Você não consegue ouvir o que a flecha diz? A julgar pelos olhos arregalados, concluí que a resposta era... Não, por acaso ter alucinações é de família? Deixe pra lá. Olhei para a flecha. O que você sugere, ó sábia flecha de Dodona? Minha aljava está vazia. A ponta da flecha apontou para o braço esquerdo da estátua. A Axila tem as flechas de que precisa. O Colosso está indo para Xalés, gritou Kyla. A Axila, gritei para Austin. Voe para perto da Axila. Não era uma ordem que se ouvia todo dia, mas Austin virou os Pégasos em uma subida íngreme. Passamos pelas florestas de flechas espetadas na axila do Colosso, mas superestimei completamente meus reflexos mortais. Puxei as hastes, mas terminei de mãos vazias. Kyla foi mais ágil. Ela pegou um punhado, mas deu um grito quando as puxou. Eu a segurei para impedi-la de cair. Sua mão sangrava muito, cortada por causa do movimento em alta velocidade. Estou bem, gritou Kyla. Mesmo com o punho fechado, gotas vermelhas pingavam pelo chão da carruagem. Pegue as flechas. Eu fiz isso. Depois puxei o lenço verde e amarelo do pescoço e o entreguei a ela. Amarre ao redor da mão, mandei. Tem um bronzinho no fundo do meu casaco. Não se preocupe comigo. O rosto de Kyla estava tão verde quanto o cabelo. Dispare logo! Vai! Eu inspecionei as flechas e senti um aperto no coração. Só uma não estava quebrada, mas a haste estava torta. Seria quase impossível disparar. Olhei de novo para a flecha falante. Afasta esse pensamento, disse ela. Encanta a flecha torta. Eu tentei. Abri a boca, mas as palavras certas para realizar o encantamento subiram da minha mente. Como eu temia, Lester Papadoulos não tinha esse poder. Não consigo.
Vou ajudá-lo, prometeu a flecha de Dodona. Começa assim. Doença, doencinha, doenção. O encantamento não começa com doença, doencinha, doenção. Com quem você está falando? Perguntou Austin. Com a flecha. Eu preciso de mais tempo. Nós não temos mais tempo. Kyla apontou com a mão ensanguentada. O colosso estava a poucos passos do gramado central. Eu não sabia se os semideuses davam conta do perigo que corriam. O colosso podia fazer bem mais do que achatar construções. Se ele destruísse a lareira de Hestia, o templo sagrado da deusa, extinguiria a própria alma do acampamento. O vale seria amaldiçoado por gerações. O acampamento meio-sangue deixaria de existir. Percebi que eu havia falhado. Meu plano demoraria tempo demais. Isso se eu conseguisse me lembrar de como fazer uma flecha mortal. Essa era a minha punição por quebrar o juramento pelo rio Stygia. Então, de algum lugar acima de nós, uma voz gritou. Ei, Buda de bronze! Uma nuvem escura se formou sobre a cabeça do colosso, como um balão de fala de uma revista de quadrinhos. Das sombras, surgiu um cachorro monstruoso, peludo e preto, um cão infernal montado nas costas dele, e estava um jovem carregando uma espada de bronze reluzente. O fim de semana chegara. Percy Jackson estava aqui.